Bem, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse encontro aqui que a gente vai bater um papinho a respeito dos riscos psicossociais, a partir dessa mudança aí da NR1, que de repente ficou todo mundo alvoroçado. Meu Deus, o mundo vai acabar. O que que eu faço? Eu emendo o meu PGR, eu não emendo, e eu não sei esse negócio, ou eu sei. Peraí, deixa eu ler esse negócio aqui, agora eu já sei porque eu li, e eu vi a live, e já explicou tudo. E aí, eu decidi fazer isso e a primeira coisa que eu quero fazer hoje é explicar por que que eu não sou ergonomista e estou lá no LinkedIn, já fiz, sei lá, umas 50 ou mais publicações, dezenas de publicações nos últimos meses, falando de TMRT, transtornos mentais relacionados ao trabalho, falando de risco psicossocial, falando de AEP. Eu já fiz publicação a dar com pau, várias pessoas chegaram aqui, estão vendo esse vídeo, estão nessa live, porque me viram no LinkedIn fazendo várias publicações, divulgando material, divulgando notícias a respeito disso. Mas peraí, você não é ergonomista? Como é que você está falando que negócio é de risco psicossocial? Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Hoje, infelizmente, ontem ela estava, nesse momento ela não está, a professora Odete Sanches não está aqui conosco, mas ela pode confirmar isso. Eu trabalho com minha formação original é contabilidade, eu trabalho com tributação de SST, as contribuições previdenciárias estão ligados à área de SST, que é o SAT, é o FAP, é o custeio da aposentadoria especial. Em 2018, eu lanço o primeiro curso online. Quando começa ali aquele corre-corre, era o mesmo sururu na época, talvez até maior, ia entrar o E-Social. E eu começo a falar de E-Social. Rodo o Brasil falando de E-Social, do curso presencial e etc. Em 2000, pessoal, você tá travado para vocês? Tá legal? Como é que tá? Tô ouvindo, deu uma travada. Ah, beleza. Bom, então, em 2018 eu lanço meu primeiro curso online, que era sobre FAP. Já vinha estudando FAP, já estava trabalhando FAP em algumas empresas e começo então a tratar de FAP. Posteriormente, eu lanço o curso de tributação do meio ambiente do trabalho e hoje já tenho vários outros cursos. Comecei lá em 2018, então já se vão aí alguns anos. Hoje já falo de elaboração do LTCAT, área 664335, custos da insegurança laboral, eu ampliei isso. Além dos cursos, eu passei a fazer auditorias e consultoria do FAP. Ir na empresa, aí o cara, né, um aluno, alguém me vem na rede social e dizer, pô, aqui o FAP na minha empresa está não sei quanto, vem aqui fazer análise, diagnóstico, ajudar a gente para a gente reduzir isso aqui. O ponto de virada que me traz aqui hoje falar de risco psicossocial foi quando um engenheiro me chamou para fazer um diagnóstico do FAP, eu não vou dizer qual é a empresa, mas numa das maiores 5 redes varejistas de supermercado do país, uma das 5 maiores redes de supermercado desse país. Montei uma equipe, por isso eu falei na professora Odete Sanches, uma das profissionais era a professora Odete Sanches, e fizemos o trabalho, pegamos os dados, coletamos, etc., fizemos a apresentação. Na apresentação, estava reunido a empresa é grande, né? Uma das 5 maiores redes de supermercado do país. Então, tinham médicos de várias partes do país, da empresa, engenheiros de segurança, pessoal da RH, era aquela cabeçada mesmo, como falar aqui no Rio, aquele galerão mesmo. Estou eu lá com a professora Odete Sanches, não lembro se tinha mais alguém, lembro claramente que nessa apresentação a professora Odete Sanches estava comigo, porque a professora Odete Sanches é da área da saúde ocupacional, ela é enfermeira ocupacional, então ela pegou a parte da saúde para analisar os dados de saúde ali do FAP. E aí a gente começou a apresentação. Como é clássico, quem conhece, trabalha com FAP sabe disso, você chega, quase todas as empresas, 99% das empresas, você tem assim, 10 benefícios a 10B91. 2 são acidentes, 8 são doenças atestados. Desses 8, pelo menos 6 são ergonômicos. Isso é o clássico, é o clássico. Hoje, FAP basicamente gira em torno de ergonomia. E eu estou falando isso com tranquilidade. Pode pegar na sua empresa, você vai ver. Os acidentes Os acidentes típicos estão controlados, empresa grande. Quem tem FAP? Quem está pagando uma auditoria de FAP? Quem está pagando auditoria de FAP é uma empresa com sérios e organizada.
para tirar dinheiro do caixa, para trazer um cara de fora, não é eu, trazer qualquer cara de fora, para fazer qualquer tipo de análise, trazer qualquer tipo de inteligência para esse negócio, a gente sabe que é uma empresa organizada. É óbvio. Então, as empresas que eu peguei são empresas organizadas, são empresas com CERMIT forte, que investem em treinamento, consultoria, traz gente de fora, como é o meu caso. Está me trazendo também, já trouxe outro, vai trazer ao longo da vida. Uma faz análise da cultura de segurança, outro faz isso, outro faz aquilo. E aí eu percebi um padrão muito claro: ergonomia. Basicamente, o que não tem, os benefícios que estão ali dentro do FAP são de ergonomia. E nessa apresentação, que é o meu ponto de virada, quando eu toco neste assunto, surgiu. Sabe aquelas polêmicas que surgem lá no grupo quando eu falo algumas coisas e o pessoal fica tudo revoltado comigo? Eu tenho esse talento para despertar a irritação das pessoas. Virou uma balbúrdia. Quando eu virei, tive a bendita ideia de falar, exatamente o que eu estou falando aqui agora. O maior problema é a ergonomia. Serve funciona, vocês têm segurança, mas vocês não vão reduzir o FAP nunca se não mexerem em ergonomia. Só que isso eu não sabia. Mas, na verdade, não é só esse problema. Uma das questões ali é que uma ergonomista, amiga da diretora de RH, tinha sido contratada pouco tempo antes para fazer um trabalho muito caro fazendo AETs nas lojas do grupo. Ele trabalha assim, você imagina, empresa grande, AET por AET, era uma grana maravilhosa. E, além disso, ainda tinha a questão de que, quando você fala em ergonomia, você está falando com engenheiro, está falando com. Não tinha técnico, não, era só engenheiro, médico. Ergonomia é o quê? Levantamento de carga, esforço repetitivo, quina da mesa, que não pode ser 90 graus para não machucar. Rapaz, só um médico do Nordeste, ele não lembro qual era a cidade dele, mas só um médico apoiou o que eu estava falando, a minha fala, eu comecei a defender o meu ponto, mas os outros, tipo, tipo assim, é como se mais ou menos tivesse assim, ó, tivesse dito um absurdo, tipo, a tua conta de luz está muito cara porque você está comendo rosquinha no almoço. Parece que eu já falo uma coisa assim bem absurda, que tá minha conta de luz com a rosquinha. Não, não pode ser ergonomia. Ficou tão constrangedor para mim, que o pessoal fala, eu começo a rebater, eu começo a defender, etc. A professora Odete Santos assume essa parte da apresentação, porque, obviamente, ela é na área de saúde, ela entende, ela realmente conhece mais, assume. Eu saio daquela reunião e fico com raiva de mim mesmo. Por quê? Porque eu estou falando que eu trabalho com tributação, que eu tenho a capacidade de reduzir tributo das empresas, reduzir o FAP. Ou não reduzir, mas identificar por que que o FAP está ruim, por que que o FAP está aqui. Eu vou dizer para você com exatidão, estou vendendo esse serviço. Eu já percebi que o problema está na ergonomia. E eu não domino ergonomia o suficiente para debater ergonomia com ninguém. Eu percebi o profissional bostão que eu era. Se hoje, por acaso, vocês estão colocando lá a expressão risco psicossocial na NR1, e pode parecer esquisito, como alguém disse hoje lá no grupo, você era tributarista, agora é ergonomista? Não, eu sou tributarista. E por isso me obriguei a ter o mínimo de proficiência em ergonomia. Não tem como eu falar de fato sem falar de ergonomia. Se hoje eu coloquei, no nosso encontro anterior, eu coloquei uma cena de um acidente que todo mundo viu, foi notícia no Brasil inteiro, uma paleteira dentro do supermercado, virando, jogando um monte de caixa de leite numa cliente que ficou internada. Eu nem destaquei isso ontem, mas parece que era um casal, tinha um carrinho de bebê, então o marido deu alguns passos na frente com aquele bebê, por isso caiu só nela. Ela deu uma paradinha naquela prateleira para ver, e o marido com o carrinho de bebê dá uma adiantada. Se ele para junto com ela, era uma tragédia, cair em cima do bebê. Se hoje eu consigo olhar aquela cena e dizer assim, quantos riscos psicossociais tem aqui, possivelmente, potencialmente? É porque lá atrás eu percebi que para fazer o meu trabalho, para ajudar as empresas, para ajudar os SESB, para ajudar o engenheiro de segurança, eu precisava estudar, ter conhecimento mínimo. Não era virar ergonomista. Eu não sou ergonomista. Eu não estou dando aula de ergonomia para ninguém. Mas eu percebi que só dá para falar de saúde e segurança do trabalho, sabendo, minimamente, dominando os conceitos da ergonomia, sabendo, e aí não tem como eu não conhecer NR17.
Eu consigo falar na 17 pontos, a AET assim, assim, a AEP assim, 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 porque eu precisei falar disso, porque eu precisei chegar nas empresas assim, cara, olha aqui, você tem 10 benefícios, 8 são ergonômicos. Nesse trabalho de analisar os benefícios acidentários, tá, vamos lá. Você tem dois CATs, beleza. Então você fez a análise desses acidentes? Fiz, deixa eu ver. Ah, o trabalhador relatou que não pode, que ele queria fazer diferente, e o chefe não deixou. Falou que estava cansado, falou que não é ouvido. Eu fui obrigado, eu acabei descobrindo que, de forma organizada, para eu tratar disso, foi identificado que o treinamento anual do trabalhador não foi feito. Eu comecei a ver isso nas análises de acidente. E aí eu descubro que a área de SST que cuida disso, que faz esse tipo de análise, que não é que vai fazer o treinamento de paleteira, mas a área de SST, que analisa se os treinamentos são adequados, é a ergonomia que analisa a consequência da falta de direito de recurso, ou da falta de autonomia do trabalhador, dele poder dizer, ó, isso aqui não é legal fazer, é diferente. É ergonomia. Então, não se espantem de me ver falando de ergonomia, né? Porque eu não estou falando de ergonomia, eu estou falando de ergonomia, mas é ergonomia básica. Eu não estou falando aqui nada que seja. Eu não estou me propondo a formar ninguém ergonomista, não estou me colocando como ergonomista. O que eu acredito é que o que eu estou falando, todo mundo tem que falar. Não dá para trabalhar com SST sem saber o que eu sei. Na verdade, você tem que saber até um pouquinho mais. Não tem como. Todo acidente você vai ter causa ergonômica ligada. Todo, 100% acidente. Porque ou você vai estar com problema no arranjo físico, você vai estar com problema na manutenção, você vai estar com problema no treinamento, você vai estar com problema na comunicação. É a ergonomia que pega e olha esse cenário, chega num galpão e olha a manutenção, olha o treinamento, olha se o cara entendeu ou não entendeu, olha a autonomia do cara, olha se o cara tá cansado ou descansado, olha se aquele ruído excessivo afeta a cabecinha, a cognição do cara. É a ergonomia que olha esse todo do ambiente. Quando a gente chega, por exemplo, no ruído, tem estudos que mostram que quem está exposto a ruído elevado tem maior índice de acidente. Alguém aqui já viu algum estudo desse tipo? Já ouviu falar? Ainda não li, não ouvi falar, professor. Primeira vez. Alguém aqui? Ninguém mais? Só daí que não viu? Alguém pode me ajudar, gente? Senão eu fico falando aqui. Me ajudem. Vocês foram arrebatados todos? Alguém já ouviu falar que quem fica exposto a ruído elevado tem maior índice de acidentes? Acho que é melhor encerrar, né? Já que não tem ninguém. Acho que é melhor fazer uma call só com o Adailton, ele participa. O, o que eu já ouvi, né? Não direto exposto ao acidente, mas a questão fisiológica altera o hormônio, né? O Não, não, organismo, não, acidente. alteração. Tô falando de acidente mesmo. Então, mas dessa parte eu vi. Acidente, assim, diretamente só se relacionar com a parte fisiológica, né? Que pode Ah. gerar um estressor. Isso é um estudo que a ergonomia faz. Quem está exposto a agentes químicos, não é aquela parte de dizer que o agente químico vai prejudicar, não vai prejudicar, não, não é isso. Quem está em ambientes mais perigosos, o cara que está trabalhando com eletricidade, que sabe pode tomar um choque ali a qualquer momento e virar sardinha frita. É a ergonomia que estuda como essa percepção do ser humano em relação ao ambiente, aos perigos do ambiente, como esse desconforto no ambiente. A gente fala assim, ruído. Hoje mesmo a colega botou lá no grupo a relação das doenças lá da portaria do Ministério da Saúde que relaciona as doenças ocupacionais, os fatores e a CID. Aí ela pegou só a parte lá de transtornos mentais. Você vai ver lá, na verdade, ela pegou a parte de ergonomia. Você vai ver lá, por exemplo, calor, ruído, agentes químicos, vibração. Quanto mais desconfortável eu estiver no meu trabalho, quanto mais estímulos
negativos eu tiver no meu trabalho, e podem ser até os agentes químicos, agentes físicos, a sensação de perigo constante, mas a minha mente vai funcionar de uma maneira, a minha cognição será afetada e vai, aumenta a tendência de acidentes. Isso é estudado há décadas no planeta inteiro. Há décadas. Foi a partir dessa necessidade de trabalhar nas empresas para reduzir grana, custo mesmo das empresas, assim, ei, onde é que tem que intervir aqui? Você não vai resolver o seu problema se você não começar a trabalhar a ergonomia de verdade. Mas para eu falar trabalhar a ergonomia de verdade, aí o cara vem debater comigo, vira para mim e fala: mas eu tenho a ET. Eu me obriguei, eu sou obrigado a pegar a ET do cara e mostrar 50 erros. Eu sou obrigado, eu não faço a ET, mas eu sou obrigado a estudar a ET a um ponto para dizer: você não faz ergonomia de verdade. Você tem que mudar de ergonomista. Você tem que exigir outra coisa ergonomista. Olha aqui, faltou isso, faltou aquilo. E eu não posso fazer isso baseado só na minha opinião. Eu tenho que ter fundamento legal. Ó, aqui, ó, não cumpriu a norma. Olha aqui, não cumpriu a regra técnica. Vocês estão entendendo por que que de repente eu acabei conhecendo a ergonomia, mesmo que eu não faça a ergonomia? Gente, sério, ninguém vai participar, só o Adailton, sério isso? Preciso da ajuda de vocês, pessoal. Alô? Acho que o pessoal tá só ouvindo mesmo, viu, professor? Não, mas eu não quero só o pessoal ouvindo, não. Estamos concentrados aí, professor, aprendendo. A gente não, pelo menos eu não Mas tenho participa quase assim, nada deu para entender de por que que eu conhecimento. vim falar, por que que eu aprendi na marra a ergonomia? Sem ser ergonomista, não quero ser ergonomista, não vou fazer ergonomia. Mas deu para entender? Exato. Entendido. Bem contextualizado. Necessidade. Não Exato. dá para chegar na empresa e falar: cara, você está errando, sem saber falar para ele o que que ele está errando. E claro que eu não posso sempre estar com o ergonomista tiracolo. Não, eu tenho que convencer a empresa que ela tem que fazer intervenções para melhorar o nível de segurança e o problema dela está na ergonomia. A maioria das empresas não faz ergonomia, a gente sabe disso. Não faz, não faz. A maioria dos profissionais não estuda ergonomia. Ergonomia é considerado um conhecimento menor na segurança do trabalho. O cara se forma em técnico de segurança, ele corre para estudar trabalho em altura, espaço confinado, higiene ocupacional. Um ou outro é exceção que vai estudar ergonomia. É, Faltam, às vezes a empresa tem 100 pessoas lá no SESMIT. Você vê um ou dois que têm uma formação em ergonomia e eles não têm, e não têm voz. O senso médio é que a ergonomia é um negócio menor, é um negócio em que, não, pesado mesmo é higiene ocupacional. Pesado é higiene ocupacional. Aí você tem que ter o higienista que é o cara valorizado. Só que a ergonomia está na base de tudo. Só que a ergonomia que estuda o todo só na segurança do trabalho, a única matéria que olha o todo, o ambiente, o indivíduo, os processos, a maneira de se fazer as coisas, as relações entre as pessoas, as hierarquias, tudo. A única que olha o tudo é a ergonomia. Só quem olha o todo é a ergonomia. E quando você percebe que não adianta você mexer num pedaço, não mexer no outro, não adianta você medir o agente químico, estabelecer o EPI para o cara usar e o cara não entende a explicação, e o cara não usa porque está revoltado, o cara não usa porque não percebe a importância. Você vai investir na higiene ocupacional que você quiser. Tem que investir, claro, tem que fazer uma boa higiene ocupacional. Mas na ponta, eu preciso entender por que que esse cara não quer usar o EPI. Eu posso sair demitindo todo mundo? Posso. Vai, vamos lá, vamos fazer isso aqui, um moedor de carne. Mas no final, para resolver o problema, é a ergonomia. Se eu preciso mudar a cultura de segurança, é ergonomia. Quando eu preciso entender todo o contexto, é a ergonomia. Quando eu preciso entender a percepção das pessoas. A ergonomia ela não vai tratar da manutenção da máquina, mas ela se propõe a estudar como a manutenção da máquina afeta o todo. A ergonomia não vai ficar fazendo treinamento de NR11, NR isso, NR aquilo, mas ela se propõe a estudar como esse treinamento é adequado ou inadequado, contribui positivamente ou negativamente para o resultado final. Isso eu percebi a partir da necessidade, já que os resultados da segurança se transformam em dinheiro no FAP, eu preciso entender segurança.
Não sou profissional de segurança. Eu estou trabalhando o dinheiro da empresa. Mas eu não tinha como fazer. Apontar para a empresa onde ela estava errando, onde ela podia melhorar, se eu não conseguia mostrar para ela, se eu não conseguia pegar os documentos dela, os registros, os dados dela e mostrar que ela tinha que mudar. Então, eu não posso trabalhar com FAP se eu não sei ler AET. Assim como eu não posso trabalhar com FAP se eu não sei ler um LTCAT, se eu não sei o que é um LTCAT bem feito. Eu não faço LTCAT, mas eu sou obrigado a abrir um LTCAT e dizer, isso aqui é uma bosta. O erro está aqui, 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 aqui. E sem ser engenheiro, sem ser engenheiro ocupacional. Eu sou obrigado. Porque se eu estou me dispondo a dizer, você reduz a grana assim, você melhora seu nível de segurança assim, você está pagando a mais por isso, você está tendo perda com o processo social, você está tendo perda com o adicional, você está tendo perda no FAP. Tá, e o que que eu faço para corrigir isso? Melhora o seu LTCAT, melhora a sua higiene ocupacional. Como assim? Eu já tenho higiene ocupacional, então sou obrigado a debater alguma coisa de higiene ocupacional, sem ser higienista. Não é que eu quero me meter na área dos outros, é uma necessidade do trabalho de quem olha o todo. Por isso que aí coincide agora a, de ter a questão das despesas sociais, e aí o cara fala, pô, mas você era tributarista, agora é ergonomista? Não, continua sendo tributarista. É que tributarista, de verdade, qualquer profissional, qualquer profissional que queira fazer bem feito, destacar, ele não fica restrito só a uma coisa. Ele vai, obviamente, começar a expandir o seu conhecimento para tudo que está interrelacionado. Você começa a perceber que não dá para você fazer DDS sem conhecer um pouquinho de psicologia, sem conhecer um pouco de pedagogia. Ah, eu dou DDS. Tá, ótimo, você dá DDS. Toma aqui o material para o DDS. Mas você não está preocupado como as pessoas, como um conjunto de homens adultos, captura, entende, percebe, processa o que você falou no DDS? É só dar o DDS? Você quer que ele seja efetivo? Se você quer que ele seja efetivo, você vai começar a estudar o quê? Andragogia. Como os adultos aprendem. Não tem. A gente começa a evoluir profissionalmente, a gente começa a perceber isso. Eu estudei para ser técnico de segurança, agora eu estou aqui estudando andragogia. Mas eu não sou pedagogo. Mas eu dou DDS. Mas eu dou orientação. Eu preciso entender como adultos aprendem. Adulto não aprende igual a criança. Percebe? É por isso que você eventualmente vai me falando de ergonomia, no outro dia você me fala ver alguma coisa de higiene ocupacional. Ué, mas o cara quer se meter em tudo? Não, não quero me meter em nada. É que são conhecimentos necessários. Eu acho que e no caso, eu estou convencido da ergonomia é necessária para qualquer profissional prevencionista. Se você olha a cena do acidente, você não consegue ver os fatores ergonômicos que estão ali, como causa, raiz ou concorrente, desculpa, você não faz prevenção corretamente. Você pode ter 20 anos de profissão. Se você ainda não entendeu o que que é ergonomia, se você ainda não entendeu que não é medir luminância, não é apoio para o pé, é muito além disso, são as causas raiz ou concorrentes dos acidentes mais graves. Se você não entende que a matéria que olha esse todo da segurança, a matéria que tem que entender a cabeça do dono que não quer investir em segurança, a gente fica falando que os empresários não querem investir em segurança. Qual é? Alguém parou para estudar isso? Alguém desenvolveu alguma técnica para medir o quanto ele não quer? Alguém tentou desenvolver alguma coisa para convencer os caras? Adivinha quem foi? Ergonomia. Ergonomia. Isso no mundo, no planeta, tá, gente? No planeta. É a ergonomia que vai dizer para a gente, e isso com dado científico, com metodologia científica. É a ergonomia que vai afirmar para a gente que quanto mais conhecimento sobre segurança esse grupo de pessoas tiver, menor o nível de acidente. Não é de procedimento de segurança. Olha, Rodrigo, aqui você vai mexer nessa máquina, o procedimento de segurança dessa máquina. Não, não é isso que eu estou falando. Conhecimento sobre o que é segurança, de forma genérica, de forma geral. Quanto mais. Vamos fazer um quiz da segurança aqui. O que é segurança do trabalho? O que é isso? O que é aquilo? Quanto maior o nível de conhecimento, menos acidentes, independente dos fatores de risco existentes. Independente. Quem estudou isso? A ergonomia. Quem diz para a gente que a gente tem que educar, não é educar o cara para usar este EPI, é educar em segurança. Quem diz isso? Quem estudou isso? O ergonomista.
Foi a ergonomia. A ergonomia, ela vai ter uma parte que ela vai estar muito próxima ali da psicologia. É muito comum você ver psicólogo se transformando em ergonomista. E como você tem essa outra parte, você vai ver o profissional de educação física, você vai ver a parte do corpo mesmo, aí é músculo, etc. São, mas você também vai ver esse profissional, eventualmente RH, se tornando ergonomista, porque ele vai olhar mais essa parte de, de, de organização do trabalho. Assim como você também vê o arquiteto, porque ele vai olhar mais essa parte física, essa parte do mobiliário, essa parte das saídas, da circulação. A ergonomia ela acaba sendo muito abrangente. Ela acaba sendo muito abrangente porque ela lida com o todo. Ela não lida só com um pedaço. Aí você vê o psicólogo falando de psicossocial. Você vê, o cara faz arquitetura, faz segurança do trabalho, na sequência ele vira ergonomista. Porque a arquitetura ela vai estar mais aí voltada para essa parte. Mas isso é uma parte da ergonomia, tá? Da parte física, do arranjo produtivo, perdão, do arranjo físico. Aí você vai ver um cara que é arquiteto, tem todo o fundamento para tratar do. Mas aí ele já tem esse olhar melhor. Mas a ergonomia, como uma ergonomia, ela trata do todo. Por isso você vê tanto profissional de áreas diferentes virando ergonomistas. E aí o Walter fala, tem toda a razão, um dos maiores problemas de gestão de compradores é a falta de conhecimento e se compara abacaxi por maçã. E aí foi o que eu percebi, Walter. Por isso eu fui tentar entender a ergonomia. Porque eu estou vendo que a galera que está aqui desse lado não sabe o que é ergonomia. Tem um que associa a ergonomia do arquiteto, que é do arranjo físico. O outro associa a ergonomia à ergonomia do fisioterapeuta, que é a parte do músculo, do dó, da dorte, do lé. Aí o outro já, cada um associa a ergonomia, vê a ergonomia como uma coisa, como um dos aspectos dela, toma parte pelo todo. Eu percebi isso claramente. As pessoas olham a ergonomia, pegam uma parte da ergonomia e definem essa parte como se fosse toda a ergonomia. A ergonomia é aquele negócio que cuida de luminância. Isso é um pedaço da ergonomia. A ergonomia é a parte que cuida da Dort-Ler. Isso é uma parte da ergonomia. Ergonomia é a parte que examina a organização. Isso é uma parte da ergonomia. É uma parte da ergonomia. A ergonomia é a base, é a matéria de SST que vê o todo. Que vê o todo. Nesse caso dos riscos psicossociais, essa parte da ergonomia que está mais voltada, sim, para a psicologia, mas não é que seja psicologia, mas essa parte que está pensando agora nas questões mentais, cognitivas. Como é que o homem, a partir do que processa aqui na sua cabecinha, esses estímulos todos do ambiente, do grito do chefe, a discriminação, a exigência de que ele entregue 50 num tempo só podia entregar 20. Como é que isso é processado aqui e qual a consequência disso? Ele vai surtar? Ele vai querer cometer suicídio? Ele vai esquecer de desligar a máquina e vai perder o braço? Como é que isso vai? Ele vai estar, não estou nem aí, então tá bom, então não quero saber, ele vai deixar cair a palheteira na cabeça do cliente ou do colega de trabalho. É essa parte aqui do risco psicossocial, que lá na NR17 sempre esteve lá, que diz que tem que analisar as características psicofisiológicas. Por quê? Como é que isso vem? Esse estímulo que ele é mental, isso vem para o corpo. Isso vai acontecer o quê? O cara vai ficar com burnout ou o cara vai ficar com alopecia? Ou o cara vai ter um ataque? Todo mundo sabe. Não briga com ele não, que ele vai ter um ataque cardíaco. Todo mundo sabe. Você tem muito estresse, dependendo das características das pessoas. Você pode ver uma pessoa idosa, você vê alguém brigando com uma pessoa, está maluca, ela vai ter um infarto. Você sabe que é natural que o coração de uma pessoa mais idosa seja mais frágil. Então, a característica da pessoa. Você não fala, você não vê um garotão de 20 anos discutindo com outro garotão de 20 anos, você não discute com ele não, que ele vai ter infarto. Mas se o garotão de 20 anos estiver discutindo com um velho de 70, tu vai dizer assim, pô, tu quer matar o cara do coração? Por quê? O estímulo é o mesmo. É onde a NR17 entra dizendo assim: você tem que examinar as características psicofisiológicas.
Por quê? Porque essa pessoa, a partir desse estímulo, dessa ofensa, desse grito, esse estímulo de forma geral, vai para o corpo. Vai para a capacidade cognitiva, capacidade de fazer ou não, de processar ou não, de fazer o que tem que fazer ou não, de absorver ou não, e vem para o corpo. Apesar de você estar falando muito em burnout, em depressão, isso aí é uma parte. E o pior, os transtornos mentais, eles demoram para chegar num ponto do cara botar um atestado, por exemplo. Demora. Mas para o cara passar mal, amigo, do coração, para a pressão do cara subir no meio de uma discussão, qual o coração do cara vai a quanto no meio de uma discussão? Quantas batidas por minuto? 120? 130? Esse coração vai sair pela boca. A partir desses estímulos emocionais aqui, o corpo já está reagindo. Só que o corpo do Rodrigo é isso, é o coração sai pela boca, 120 batidas por minuto. Do outro ali, não. Ele não vai dormir por uma semana. Do outro, vai chegar em casa e vai matar uma garrafa de uísque. Já do outro, vai para uma droga ilícita. E se o estímulo for constante? Eu acabo não dormindo mais, desenvolvendo doenças físicas associadas à falta de sono. Acabo virando dependente químico. Ah, mas a doença física, que é por privação do sono, que é pelo estresse constante que eu vivo, pelos estímulos estressantes constantes que eu vivo, pode ser no meu trabalho ou qualquer outro aspecto, momento da minha vida, no final vem um atestado que não é de CDF. Por isso que eu falo, transtorno mental, as empresas são obrigadas a cuidar da saúde mental, a expressão não está errada, porque se você parar para pensar, não estou dormindo, mas eu não estou com saúde mental. E essa saúde mental, nesse aspecto, está certo. Não é que as empresas são sim obrigadas a cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Não pode ficar adoecendo mentalmente, sim, não pode ficar estressando o cara o tempo todo, humilhando o cara o tempo todo. É isso mesmo. Mas, quando a gente fala de saúde mental, não pode ficar associando só aos transtornos mentais. A gente tem que entender que isso vai descambar no acidente, isso vai descambar na doença física. Isso vai descambar na transtorno alimentar, um comendo muito, o outro comendo menos, vai descambar nos transtornos de relacionamento. Pô, o cara é massacrado no trabalho. Será que ele tem cabeça, maturidade, estrutura, as características psicofisiológicas dele? Permite que ele chegue em casa e bote fininho, lindinho no colo? Que ele tenha paciência com o filho que quebrou a vidraça do vizinho? Que ele tenha paciência com a mulher? É quando os dias psicossociais vão querer saber. Como é que está a sua relação trabalho e família, o equilíbrio trabalho e família? Não é só que vai gerar doença. Vai perguntar como é que está a sua relação fora do trabalho. Fora do trabalho. Não é só se você está com atestado CDF, não. É porque você chega em casa, você não tem tempo para a família, ou não tem tempo de qualidade com a família. Você nunca ouviu falar, ou nunca viu um cara que não consegue conviver bem com a família? Trabalha que nem um touro das 6 da manhã às 8 da noite, e a família é maltratada pelo cara o tempo todo. No trabalho, ele é um louco, é um avião. A família é maltratada pelo cara. Por quê? Porque ele recebe estímulos o tempo todo e as características psicológicas dele fazem com que o trabalho dele está fazendo com que ele não tenha esse tempo de qualidade, ou que ele não tenha vida social. Não é simplesmente que o cara vai ficar com burnout. Não, para. Para. Burnout não é assim, não. Tem burnout, tem gente se suicidando, tá? Não estou minimizando, não, tá, gente? Mas para. E o mais interessante é que, quando eu pensar nesses fatores psicossociais, quando eu pensar na ergonomia, perdão, quando eu pensar na ergonomia, o objeto do trabalho da ergonomia não é o trabalhador, é o trabalho. A ergonomia não busca o trabalhador doente, ela busca o trabalho doente. A intervenção ergonômica não é junto ao trabalhador. O que se busca avaliar, quando a gente falar em risco psicossocial, aí eu já, né, do grande para o pequeno, a ergonomia, o objeto da ergonomia é o trabalho, é encontrar. E a avaliação do risco psicossocial, dos riscos psicossociais, é para encontrar o trabalho doente e não o trabalhador adoecido. Não é o trabalhador doente. Estou querendo, independente de alguém ter adoecido, eu quero encontrar os desequilíbrios do trabalho.
independente da autopercepção das pessoas. Independente das pessoas terem adoecido ou se acidentado ou qualquer outra coisa. É como qualquer outro fator de risco na segurança do trabalho. Eu não digo que tem ruído porque alguém perdeu a audição. Tem ruído porque tem ruído e ponto. Tem ruído porque tem uma medida para dizer o que é ruído excessivo. Eu posso não ter ninguém com perda auditiva. E ainda assim eu vou ter que ser obrigado a dizer, isso aqui é um ambiente insalubre. Nas justiças sociais é a mesma coisa, que é uma outra confusão que está se fazendo. Ah, esse é o atestado, é o CIDF. Eu não preciso CIDF. Ah, eu vou aplicar um questionário quantitativo. É o trabalhador que vai me dizer se há a fonte dos possíveis adoecimentos. Não. É claro que se eu chego numa empresa, peço, me dá as suas audiometrias e vejo que 5, 10, 15, 20% dos trabalhadores têm perda auditiva, é óbvio que eu vou dizer que tem ruído elevado. É óbvio. Mas se eu pedir audiometrias e não tiver nenhuma perda auditiva, eu não posso dizer que não tem ruído elevado. Está se confundindo isso. Está se confundindo isso. Eu aplico um questionário. Ah, não, é o CopSoc, é o ProArt, é o não sei o quê, a ferramenta, apliquei e já fiz a minha avaliação. Aplicou o quê? Isso aqui não é audiometria. Se tiver ruim aqui, confirma. Mas mesmo que não esteja, não quer dizer que esteja dizendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A fonte está ali. Você tem que ser capaz de não identificar. Não dá para identificar desequilíbrio do trabalho, que é o objeto do trabalho da ergonomia. É isso que a ergonomia procura identificar, simplesmente pela autopercepção do trabalhador. Eu preciso das ferramentas, eu preciso ter os questionários validados, estruturados, isso legal, mas não quer dizer que isso seja suficiente. Pode ser suficiente em algumas situações, mas não vai ser em todas. Já tá, já falei bastante. Hoje no grupo, não começou hoje, esse grupo foi formado exatamente terça, quarta, quinta. Hoje é o terceiro dia, nós temos 72 horas nesse grupo. Que onde está o link que trouxe você aqui. 72 horas. E como é natural, e eu não estou criticando isso, eu compreendo isso, o pessoal gosta de postar material e gosta de pedir. Isso começou já no primeiro dia. Passaram algumas horas, fiz à noite, divulguei, chega no dia seguinte pela manhã, já o pessoal, eu fiz isso, não sei o que, eu coloquei aquilo, isso está indo. Tivemos a primeira live ontem, estive ocupado pela manhã. Assim que eu abro o grupo, eu quero material. Eu também quero. Eu também quero. Ah, eu acho que eu vou ter que chamar o pessoal, tentar delicadamente falar ao pessoal que um texto fora de contexto é um pretexto. Quando eu tenho uma ferramenta como o CopSoc, por exemplo, um questionário, se não me engano, são 94 perguntas que o CopSoc tem, a versão completa. São 3 versões. A curta, a média e a completa. Se não me engano, são 94 perguntas. Para eu chegar nessas versões, para chegar nessas 94 perguntas, o manual do CopSoc é desse tamanho. Você tem as limitações da ferramenta, os vieses da ferramenta, a maneira de utilizar a ferramenta, para que ela serve, para que ela não serve. O que adianta eu colocar para você o manual do CopSoc? O que adianta você conhecer o CopSoc antes de ler sobre ela? Que adianta eu te dar a melhor furadeira do mundo se você não vai ler o manual da furadeira? A furadeira pode ser muito boa. Só que se você abrir o manual da furadeira, você vai aprender lá que, olha, se você for furar uma parede de gesso, tem que mudar a broca para tal. Se for de madeira, vai furar madeira é outra. Se for concreto, é outra. Olha, você pode usar essa furadeira assim, assim, assim. Olha, a manutenção da furadeira é essa. Eu não posso, eu não acredito na construção de um conhecimento que tem atalhos. Porque eu, quando comecei a minha vida, para eu poder fazer contas matemáticas um pouquinho mais complexas, eu primeiro comecei contando nos dedos.
Primeiro eu comecei um mais um, uma maçã mais uma laranja. Comecei contando nos dedos. Para chegar lá na raiz quadrada, que não é nada demais, mas chegar lá na raiz quadrada, eu preciso de alguns anos aprendendo, treinando operações básicas. Aquela coisa que um amigo meu dizia: não quer andar, já quer correr. Você não conhece nem os riscos psicossociais, mas já quer a ferramenta que avalia. Avaliar o quê? Ferramenta não faz milagre. Ferramenta nenhuma. Ah, não, mas a primeira a conhecer as ferramentas, a gente corre atrás da metodologia. Corre atrás de quê? A ferramenta é o menos importante. É a metodologia que importa. Ninguém começa. Você quer ser médico? Você primeiro começa aprendendo o que é sangue. Não, mas eu vou ser pediatra. Não quero saber. Primeiro você vai aprender o que é sangue. Não, mas eu quero. Meu sonho de infância é ser pediatra. Eu vou ser cirurgião. Amigo, eu não quero saber se você vai ser cirurgião, se você ser melhor neurocirurgião. Todo mundo tem que começar do básico. E a construção do conhecimento, isso é em qualquer área. Aqui nós estamos querendo pular. Tem material? Eu consigo ser um bom médico pegando material de medicina? Eu tenho que sentar e estudar. Aí eu tento falar isso, o pessoal não gosta. Não, pode compartilhar sim, está muito legal. Parabéns, compartilha. Eu não estou nem criticando quem compartilhou. Estou criticando quem pediu o compartilhamento. Você está querendo atalhos que não existem. Todo conhecimento se dá através de uma construção. Se você perder os conceitos básicos, você não consegue, você não vai chegar no lugar legal em nenhuma área da vida. Se você não conhece, você não é capaz de sentar agora e falar, toma uma folha de papel, bota para mim aí 30 fatores de risco psicossociais. Você consegue fazer isso? Não. Não veja formulário, questionário, ferramenta, material nenhum. Esquece. Esquece, esquece. Você não sabe nem o que é fator de risco psicossocial. Está querendo material de quê? Está querendo avaliar o quê? Avaliar o quê? Você não sabe nem o que você tem que avaliar. Você não consegue fazer a separação de assédio do paciente ou do cliente, de assédio do pessoal interno. Você não sabe o que é a diferença de assédio horizontal para assédio vertical superior, assédio vertical inferior. Você não sabe a diferença de meta impossível para demanda exagerada. Você consegue olhar, chegar aqui num local e dizer que você consegue, você sabe que é diferente o fator de risco psicossocial. Tem um que vai tratar especificamente do apoio dos colegas. O outro vai tratar do apoio da chefia, que não são a mesma coisa. Você sabia disso? Por quê? Eu não gosto do Adailton. Eu falo do Adailton, que o Adailton mais participou. O Adailton depende do meu trabalho. Será que você já viu o que eu falo agora? Pensa comigo. Tudo que eu mando para Adailton era sacanagem. Eu mando em cima da hora, eu mando incompleto. Adailton tá. Eu quero queimar o Adailton. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Adailton. O chefe dele dá a tarefa para ele e não explica como ele tem que fazer. Você sabia que essa sacanagem que eu faço com o Adailton, queimando o filme dele, estressando ele, deixando ele maus lençóis, isso é um fator de risco psicossocial? E essa sacanagem que o chefe dele faz com ele de não explicar corretamente, dele não ter acesso ao chefe, se ele for perguntar, o chefe chama ele de burro, é outro fator de risco psicossocial? Se você não sabe isso, você quer material que ferramenta? Só para entender. Só para eu entender. Você não sabe, comece pelo básico. Vá estudar, vá aprender o que é fator de risco psicossociais, quais são. Não fica preocupado com a ferramenta melhor. Aplica o CopSoc. Eu estou com ódio de CopSoc, eu não aguento mais falar de CopSoc. Não. Eu posso abrir o CopSoc e dizer falta esse. Para este caso, eu vou precisar daquela outra ferramenta ali, porque o CopSoc, por exemplo, não trata especificamente disso que eu acabei de falar. Eu não consigo no CopSoc avaliar essa situação. Que é falta de apoio de colega, o que é falta de apoio de chefia. O CopSoc não fez isso. E ele não é ruim por isso. Só que quando eu conheço o que é fator de risco psicossocial, aí eu escolho a ferramenta adequada.
Não tem ferramenta melhor ou pior. Todas elas servem para alguma coisa, vão examinar alguma coisa. Eu tenho que conhecer fator de risco psicossocial para depois saber a ferramenta que eu vou usar. Comprei aqui na minha consultoria uma ferramenta maravilhosa. É só aplicar, fazer os questionários, o pessoal responde, eu somo tudo, coloco, e a ferramenta já me dá se o risco é elevado, se é mediano. Essa ferramenta avalia quais riscos psicossociais. Você vai ficar aplicando esse troço aí para todo mundo, mano. Vai comer um monte de bola. E aí, eu vou juntar aqui pedindo desculpas ao colega, mas só porque eu já vi lá no grupo pessoal batendo palma dizendo pode compartilhar assim. Eu fiquei olhando, falei, ah. O pessoal viu, chamando delicadamente assim, vamos parar de compartilhar material, vamos ser mais críticos. É pessoal, não, compartilha assim. Inspirei, segura na mão de Deus. Eu vou pegar aqui o que foi compartilhado lá no início para tratar de ferramenta e compartilhamento. Vamos estudar um caso real do grupo. Agora eu vou estudar um caso real, tá, gente? Agora eu vou estudar um caso real. Só um minutinho, por favor. Voltei. Desculpa, pessoal. Só uma correçãozinha técnica aqui. É que eu estou chegando aqui no lugar que eu quero, tá, gente? Eu vou compartilhar o nosso grupo, tá? Vamos fazer uma análise crítica. Porque eu decidi pegar só essa coisinha só para mostrar para vocês, falar sobre ferramenta e, ao mesmo tempo, falar sobre compartilhamento de material. O risco que é nós compartilharmos e consumirmos material, sem contexto, sem explicação. Cada um coloca o que quer, aquilo que eu achei bom, aquilo que eu acho maneiro, que eu acho legal. Eu vou usar o nosso grupo como exemplo, pedindo desculpas ao colega. Vou usar porque ele colocou no grupo, para que todos vissem, para que todos comentassem. Então, estou entendendo que é público do nosso grupo. Então, vou analisar uma mensagem do nosso grupo que traz um caso real. Deixa eu só. Tô quase chegando aqui, porque lá no, foi bem no início o que eu quero mostrar aqui, compartilhar, fazer análise crítica. E não é diminuindo o colega, não, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Não é querendo apontar erro nem nada. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Agradecendo inclusive, o. Eita, peraí, não, não é isso, não. Eita, eu também, né? Não escolhi o lugar certo aqui. Gente, eu não vou conseguir abrir. Ai, desculpa. Ai, Jesus amado, o Zoom não está permitindo que eu compartilhe a minha tela do WhatsApp. Jesus Cristo amado. Eu preparei tudo para esse momento. Bom, eu não vou conseguir abrir, mas eu vou falar para vocês, vou compartilhar de uma outra maneira. Peraí, porque foi colocada uma imagem no grupo, e aí eu estou baixando aqui a imagem para compartilhar. Compartilhar lá. Vou ler as mensagens. Quem está no grupo vai poder voltar lá para o início e vai poder ver. Então, gente, cadê essa imagem que não abre? Opa, tá aqui a imagem. Desculpa, tá, pessoal, que eu jurava que eu ia compartilhar a minha tela do WhatsApp, mas no final não conseguiu. Ué, cadê a imagem? Pronto, tá aqui. Eu já consegui.
Vocês estão vendo aí a imagem que eu estou compartilhando, pessoal? Só me fala que agora não consigo ver Sim, o. tá aparecendo. Tá vendo? Então tá, beleza. Foi colocado lá no grupo o seguinte, de uma maneira muito bacana. As mensagens foram exatamente o que eu vou falar para vocês aqui agora. Foi colocado o seguinte: fiz a avaliação do meu PGR com a aplicação de uma ferramenta que identifica os riscos evidentes. A empresa foi dividida em administrativo com 2 funcionários e operacional com 10 funcionários. No setor operacional, cadê? Aqui, cadê? No setor operacional, embora a média não atingisse a pontuação para identificação de risco evidente, porque eu apliquei de forma coletiva, 2 colaboradores apontaram o mesmo fator de risco psicossocial. Algum colega de trabalho maltrata o outro repetidamente. Chamei a empresa para conversar e, após as conversas, foi descoberto o fato. No plano de ação, foi o treinamento para a liderança, pois a liderança estava provocando o risco. Observação com avaliação trimestral e foi implantada uma caixa de denúncias. A empresa trabalha com reciclagem. A empresa trabalha com reciclagem. Identificamos o risco evidente, criamos um plano de ação e a empresa decidiu investir no trabalhador, acreditando que ele pode mudar com as devidas orientações e oportunidades de melhorias. Viram? Ouviram? Sim, E aí o colega colocou aqui. O que que acontece? A ferramenta que ele usa, que é uma ferramenta quantitativa, vocês conseguem ver aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tem aqui, ó, fatores de risco, risco, mobbing, relacionamentos, aqui na coluna da esquerda, saúde, reconhecimento, autonomia, envolvimento emocional, apoio e suporte, remuneração, controle, demanda de trabalho, carga mental. Aqui embaixo está vermelhinho, amarelo e verdinho, ó. De 1 a 3 pontos, risco evidente, 4 a 7 pontos, risco suspeito, sinais, 8 a 10 pontos, adequado ao trabalho. Ele aplicou o questionário para os trabalhadores. Todos, a pontuação deu adequado. Todos. Só que 2 trabalhadores relataram a ele. Ou seja, ele usou mais de uma técnica. Veja que ele usou o questionário. Eu não estou dizendo que é validado, que não é, que a ferramenta é boa ou ruim, mas é óbvio que só com a ferramenta você não vai descobrir isso. Foi falado para ele. O que ele tem que levar lá para a AEP dele? A análise foi semi-quantitativa. Porque você tem a parte quantitativa ali que não capturou o- não capturou o fator de risco, mas na análise qualitativa foi capturado. Quando eu olho isso aqui, veja aqui, essa parte da esquerda aqui, ó, ritmo, mob, relacionamento, saúde, reconhecimento, autonomia. Qual é o meu problema aqui? Isso aqui foi o autor da ferramenta que decidiu. Só tem isso de risco psicossocial? Se eu escolher essa ferramenta, estou limitado a isso. O que que Rodrigo, eu vi lá, não comentei nada, mas o que que eu sugeriria? Se você fez a análise quantitativa com essa ferramenta e pode fazer, não está errado. E você tem na entrevista falando para você, chama você no canto ou você falar mesmo, conversar, não importa como foi. Falam para você, não, mas o chefe ali assedia, o chefe ali, pô, o que que eu tenho que fazer? Aplicar uma ferramenta específica para assédio. Eu não posso parar essa ferramenta. Agora eu tenho que entender esse nível de assédio. Vou precisar de uma ferramenta validada para assédio, não mais a ferramenta genérica que vai me trazer lá 10, 11, 12, 15 riscos psicossociais. Se tiver algum ergonomista aqui, pode se manifestar e dizer: você está falando besteira, Rodrigo, não é assim. O que eu aprendi foi dessa maneira. Se eu usar essa ferramenta, não posso usar só a ferramenta, porque ela não, pode não capturar tudo. Nesse caso, não capturou, porque o colega relatou que não capturou. Foi na avaliação qualitativa. E se eu identifiquei o risco psicossocial,
eu sou obrigado agora a aplicar a ferramenta. Agora entra a ferramenta. A primeira ferramenta ela não está errada. Quero que vocês entendam isso. Mas no momento que eu identifiquei, seja pela fala do funcionário, seja pela minha observação, seja por outros dados, como processo trabalhista, como atestados, como índice de rotatividade e absenteísmo, eu percebi, não importa como eu percebi. Ah, tá, estou usando a ferramenta ali, que é muito bonitinho, ou o CopSoc, ou o raio que parta, ela é genérica. Eu tenho que identificar, eu vou agora para a ferramenta específica. Concordam? Discordam? Estou errado? Faz sentido? Não faz sentido? Para mim faz sentido. Que vai, Mas assim, isso tá. Ah, daí isso faz sentido, mas isso estava lá no grupo de WhatsApp? Isso foi explicado o, quando esse print foi colocado? não, houve uma discussão no, né, de Não, vários não, 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 não. profissionais, Não né? teve discussão nesse ponto. Não teve discussão. Não, Isso aí não, foi na terça-feira pela manhã. não, O não colega nesse colocou, ponto, seguimos não de nesse frente. ponto, não nesse ponto, né? Foi, Mas eu estou só várias nesse. Não, pessoas não, não. fizeram Vamos ficar só comentários, vamos né? ficar só nesse ponto. Eu só quero ficar nesse ponto. O colega Aham, colocou isso. aham, Eu estou fazendo análise aqui, você dizendo, olha, esse trabalho ele tem que ser aprofundado. Eu aham, não medi, eu não, ele relata que criou o plano de ação, mas ele não relata a aplicação de uma ferramenta específica para avaliar assédio. Ele aham, identificou o assédio, há ferramentas específicas para assédio que não foi, não foram que aplicadas. não foram aplicadas. Eu estou fazendo essa análise crítica. E aí Aham, pergunto, isso foi explicado quando foi postado? Não. não, Logo, o profissional que está no grupo, chegando agora, querendo aprender sobre isso, alguém coloca isso no grupo e não explica esse contexto, não faz essa análise crítica, ajuda ou prejudica quem está chegando? prejudica. Eu tentei falar isso, não sai postando as coisas. Não sai postando as coisas. O trabalho está certo até determinado ponto. Eu não estou criticando o colega que fez, não, tá? O trabalho Sim, está certo sim, até determinado ponto. Foi lindo ele colocar ali. Pô, beleza, o caminho é esse, mas não terminou o caminho. Mas só que o desejo, não, deixa eu colocar aqui, eu quero que todo mundo veja. Para quem não tem uma orientação, se eu não tenho, se você não tem um olhar mais crítico, isso que pode parecer no primeiro momento muito bom, como é isso que temos que fazer. se torna Desculpa, uma o máxima trabalho não ruim. estava pronto. Acaba Eu se tenho. tornando uma máxima ruim se fica difundindo dessa forma. E não, eu sei que não foi má intenção. Não, A todo. gente quer ajudar, a gente quer mostrar como é Exato, feito. Mas se eu exato. não tenho uma orientação, se eu não tenho um contexto, se eu não tenho outro olhar, um olhar crítico, aí vem o problema. Se o pessoal não entende, como é que vai ter capacidade crítica para avaliar o material compartilhado? E não me adianta compartilhar avaliação, não me adianta compartilhar questionário. Não adianta, isso é besteira. A primeira coisa, a primeira coisa, a primeira coisa que a gente tem que entender, conhecer, são o que é risco psicossocial e quais são os riscos psicossociais. Depois eu começo a pensar em ferramentas. Depois, ferramenta é a última parte. A farmácia está lá, deixa lá. Eu não começo a aprender medicina por remédio. Remédio, não sei, essa é a história. Eu primeiro começo conhecendo o corpo humano. Como é que você vai num clínico geral e diz assim, olha, pelos seus sintomas, você precisa procurar um cardiologista. Ele não é cardiologista, mas ele tem que conhecer alguma coisa de doença cardiológica para indicar você para especialista. Não tem jeito, gente. É uma construçãozinha de conhecimento. Eu preciso conhecer alguma coisa disso, não porque eu vá resolver, mas eu tenho que indicar você para psiquiatra, cardiologista, nefrologista, mastologista. Então, por isso que todo mundo começa pelo corpo humano. Não importa, não, mas para saber se tem câncer no sangue, amigo, vamos começar aqui primeiro o que é sangue, vamos começar o que é pé, o que é cabeça, o que é pele, o que é tecido. Vamos tentar primeiro construir essa base desse conhecimento, porque senão depois tudo vai parecer bom, bem feito, maravilhoso, tudo vai parecer sensacional, tudo vai parecer. E as pessoas vão de boa fé compartilhar e de boa fé consumir. Eu não concordo. Por isso que eu estou usando um caso real, é um caso real de avaliação, foi postado no grupo para ter logo as duas coisas. Vamos analisar um caso real, o que está sendo feito certo ou errado, e vamos mostrar por que sair compartilhando as coisas sem. Não dê a ferramenta sem o manual.
Não dê a ferramenta sem um orientador junto. Não poste material sem alguém para orientar, para debater, para discutir. Por favor, não transforme esse grupo em grupo de troca de material. Não faz isso, não. Tem um monte de grupo que o pessoal faz isso, adora. E se você gosta disso, está tudo bem. Mas aqui a gente não faz isso. Aqui a gente está à disposição para debater, para explicar, para discutir, para analisar cada coisinha que você é colocada ali. Somente, Miguel, já vou ouvir você. Cada coisinha. Se eu botar um vídeo, você pode me questionar que eu vou explicar por quê, qual o contexto, o que for. Tem um objetivo. Eu posto um monte de material. Todos eles têm um objetivo que é para você chegar lá na frente, para você chegar aqui, por exemplo, e você entender que risco psicossocial vai muito mais além, que o risco psicossocial está virando processo, que é um risco para a empresa, que eu não posso olhar só um pedaço. Eu coloco material à torta e à direita, mas tudo isso foi planejado. Esse é o problema. Não adianta sair dizendo, deixa eu compartilhar aqui, porque. Como é que avalia? Ah, avalia assim, assim, assado. Sem explicar. Sem explicar. O que parece muito bom pode ser muito ruim. E a gente vai disseminando, vai cristalizando práticas que muitas vezes são limitadas. Puxa, mas eu não olhei. É realmente. Ele podia ter aplicado uma ferramenta específica para assédio, né? Para medir o nível deste assédio. Para quê? Para que compare. Ele tinha que aplicar uma ferramenta específica de assédio, registrar isso para que ele colocou ali no plano de ação que era trimestralmente. Quando voltar daqui a 3 meses, essa ferramenta diz quanto tempo depois, tem um manual da ferramenta que vai dizer quanto tempo depois você volta para você comparar os resultados. Sacou? Mas se eu não, mas se ninguém falou, só compartilhou, já sabemos fazer. Aqui não é crítica ao colega, pelo contrário, a gente está aqui num ambiente de aprendizado, não é crítica nenhuma, mas é uma análise. Opa, olha, a avaliação não é tão simples assim. Conheça os riscos psicossociais, estude os riscos psicossociais, depois parte para as ferramentas. Porque você sabendo onde você quer chegar, é que você vai escolher os meios para você chegar. Eu só posso definir os meios para eu chegar depois que eu souber onde é que eu quero chegar. Eu só que eu posso saber onde eu vou chegar se eu tiver um mapa. Então tem que ter um mapa na minha frente sabendo, pô, tem isso. Ah, isso se manifesta assim. Ah, esse tipo de coisa quando eu ver, o cara eu classifico, boto etiquetinha de tal risco psicossocial. Ah, aquilo ali eu coloco outra etiquetinha de outro risco psicossocial. Ah, eu já sei classificar. Quando eu olhar assim o cenário, eu sei classificar. Eu tenho aqui meu pacotinho de etiquetinhas. Cada situação que eu vou poder colocar a etiquetinha correta. Aí agora, então, eu vou poder escolher a ferramenta correta para avaliar cada uma dessas coisas. Ferramenta não adianta. Primeiro eu tenho que saber o que é risco social, cada um deles, para depois saber como eu vou trabalhar. Aí eu estudo a ferramenta, escolhi essa aqui. Aí eu vou estudar a ferramenta para saber os critérios, as regras dessa ferramenta. Ah, mas nessa empresa eu não vou poder voltar daqui a 6 meses, então essa ferramenta já não serve. Eu sempre vou estar ligado a 3 coisas na hora de fazer. O risco psicossocial em si tem que ser adequado para aquilo ali. O paciente, que é os trabalhadores, mas na verdade a empresa, e as minhas limitações. Ah, o ocre é bom? O ocre é bom, mas tem que se formar primeiro. O meu nível de conhecimento permite que eu use ProArt? Não, não está na área de psicologia. É simples. É simples, eu não posso, eu, Rodrigo, não posso usar ProArt, porque eu não entendo nada de psicologia. Eu abro o manual do ProArt e vai falar de tipos de personalidade da chefia. Oi? Egocêntrico? Não sei. Oi? Não, não tem informação para isso. Não, não consigo usar ProArt. O ProArt não vai me dizer nada. Hoje tinha ProArt no grupo. Abre o manual do ProArt e vê se faz algum sentido você, sem formação em psicologia, aplicar isso. Se você vai ter capacidade de interpretar aquilo ali. Vai ser só papel, gente. Vai ser só o caso que eu coloquei aqui. Aí você coloca ali. Se você não for para o outro lado, não, o resultado, o questionário dizendo que está tudo bem. O funcionário reclamando.
A empresa tem que fazer curso com o cara reciclar o cara. Percebe? Ah, você quer impor o seu conhecimento? Eu não quero impor meu conhecimento, não, gente. Eu não liguei para o Mark Zuckerberg, só para avisar. Eu não liguei para o Mark Zuckerberg dizendo que só o Rodrigo pode ter grupo no WhatsApp para discutir risco específico social, tá? Todo mundo pode abrir o seu e participar de quantos quiser. Eu montei um grupo para discutir a partir da minha visão do meu conhecimento. E não tem problema nenhum. Quem quer apertar o botãozinho e vou sair, não concorda. Eu quero compartilhar, divulgar material. Eu quero emendar a EP. Eu só quero aplicar questionário. Pode, gente. Eu não sou Mark Zuckerberg, não. Lá no meu grupo não emenda a EP. Lá no meu grupo não sai compartilhando material. Lá no meu grupo, não. Eu não montei grupo para isso. Meu trabalho não é esse. E pode, quem não gostar de mim também não tem problema. Não vai ser o primeiro. Quem eu trabalho sabendo que vai ser uma parte mínima das pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu, e não tem problema para mim. Não tem problema. Eu podia estar vendendo aqui um e-book aí, R$ 47, dizendo que você vai magicamente avaliar a psicossocial. Eu não chamei você aqui para isso. Eu não acredito. No meu grupo não se emenda a EP. No meu grupo não se emenda, só se aplica questionário. No meu grupo não se foi compartilhando material de risco psicossocial. Não. Mas tem. Mas se alguém quiser, me chama lá no grupo, que eu digo, mando o link de vários grupos onde isso acontece. Fiquem tranquilos. Não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Lá no meu grupo, não. Ali é uma outra metodologia de trabalho. Ali é raciocínio crítico, é visão crítica, é conhecimento por etapas. Ali é assim. Que não é para todo mundo, fiquem tranquilos e à vontade. Fiquem tranquilos. Se você já quer partir para fazer análise de social, eu indico para você vários cursinhos na internet, vários grupos, e está tudo pronto aí. Se você quer debater, se você quer desconstruir o seu conhecimento, parar e pensar, opa, será que é o que eu estava pensando? Opa, tem um caminho aqui que eu tenho que aprender. Talvez seja aqui para você ficar. Mas não tem problema se não quiser, gente, ó. Somos amigos, somos amigos. Eu, como tributarista, tenho que conhecer ergonomia. Você, como engenheiro, decide se quer conhecer ou não. Você, como técnico de segurança, decide se quer conhecer ou não. Você, como RH, você, como advogado, problema de cada um. Aqui, no trabalho que eu construo, a visão é sempre holística, sempre tentando ver o todo, sempre com análise crítica e sempre embasado. Sempre. Aqui, no meu trabalho, RH questiona ele Tecate. Não tem conhecimento só de confraria. Aqui RH analisa a ET e diz que está errado. Aqui advogado tem que dizer se a audibilidade está errado. Aqui no meu trabalho, o conhecimento é disseminado para todos, porque ele tem que ser o mesmo para todos, que as bases sempre tem que ter as referências. Mas tem que ser acessíveis para todos. Não tem esse papinho de que higienista que fala de LTCAT. O LTCAT é da empresa, o LTCAT interessa ao trabalhador, o LTCAT interessa ao juiz, interessa ao advogado, esse trabalhador, interessa ao servidor do INSS. Então, todo mundo tem que saber ler LTCAT. Eu não sou ergonomista porque eu falo de ergonomia. Ergonomia me interessa no meu trabalho. Interessa no trabalho do RH, interessa no trabalho do advogado, interessa no bolso do empresário. Então, ele tem que saber, sim, o que que é ergonomia e por que que o acidente está acontecendo na casa dele. Ele tem que saber pegar uma AET, ou uma AEP, ou um PGR e dizer: isso não atende às minhas necessidades. Isso não tem conformidade legal ou conformidade técnica. A palavra final não é de ninguém. Porque o que o contador faz, o que o advogado faz, o que o engenheiro faz, o que o ergonomista faz, não faz para si. Na minha casa, eu sou inquestionável. Sair da minha casa, todo mundo tem que saber exatamente o que eu fiz, o que eu faço tem que estar acessível para todos, o conhecimento é acessível para todos. Teremos, amanhã mesmo, já convido vocês, teremos uma outra live, teremos live nos próximos dias, tem muita coisa para debater, estamos só no inicinho, mas quero deixar claro aqui as regras do jogo. Aqui é para desaprender antes de aprender. Aqui não tem atalho.
Aqui não tem troca de material, aqui não tem modelo. Aqui não tem papo só de ergonomista. Aqui é para advogado, aqui é para médico, aqui é para RH, aqui é para trabalhador. O trabalhador tem que questionar a ergonomia da sua empresa, porque é o lombo dele que está lá. O trabalhador tem que discorrer sobre agente químico, porque é o pulmão dele que está lá, é o sangue dele que vai ter câncer. Não tem esse papo de lugar de fala é só na higiene ocupacional sou higienista, na ergonomia sou dela, na contabilidade só eu que falo. Tem esse papo não. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente desconstrói para construir junto todo o conhecimento. E sem problema, sem guerra, sem discussão, com todo mundo que pensa diferente. Tem lugar para todo mundo, pessoal. Tem grupo para todo mundo, não tem problema. Ah, Rodrigo, você vai perder aluno. Tudo bem, tudo bem. O meu trabalho não serve para todo mundo. Não serve, desculpa, não adianta. Os meus cursos são caros. Muito caro. Tem curso 197 para tratar da mesma coisa, gente. Fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Eu não estou preocupado com todo mundo. Estou preocupado com quem pensa como eu. Para quem tem uma visão crítica como eu. Quem não tem, tá tudo bem. Somos amigos, vamos seguir em frente. O que eu às vezes fico chateado, às vezes realmente me dói, é assim, quando eu crio um grupo é minha casa. Vem quem quer. Mas aí você vem aqui, pô, você quer impor regras? Puxa vida. Não, eu não vou lá no grupo de ninguém, eu não vou, não, 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 não. Forma o seu grupinho aí, divulga à vontade, divulga seus cursos, o curso que você achar bom, referenda o que você acha bom, mas não na minha casa, porque é o grupo que eu criei, eu não posso aceitar você divulgando o curso no grupo que eu criei, porque eu não sei qual curso é. O cara entrou porque ele confiou na minha imagem. Aí ele veio para o grupo porque ele confiou no que eu digo. Aí ele chega nesse grupo para você divulgar o curso da Mariazinha, que eu nem sei quem é a Mariazinha. Isso é ético? Isso é legal? Nada contra a Mariazinha. Se duvidar, a Mariazinha tem o melhor curso do mundo. Mas eu não sei quem é a Mariazinha. O Joãozinho não pode ter acesso ao curso da Mariazinha através do meu grupo. Porque fica parecendo que fui eu que referendei. E eu nem sei quem é. Você não pode ficar tendo acesso a material à torta direito no meu grupo porque eu não referendei, eu não expliquei, eu não sei se é bom ou se é ruim. Tem lugar que isso acontece e eu não estou criticando. Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente, beleza. Eu estou falando como eu funciono. Para quem ainda não me conhece, como eu funciono. Meu trabalho funciona. Eu quero debater com vocês, risco psicossocial, sim. Tem muito a debater ainda. Estarei aqui nos próximos dias, enquanto tiver gente querendo debater esse tema. Temos um grupo onde é para a gente passar o dia todo debatendo. Quem tem tempo, quem quer debater alguma coisa, não tem problema. Mas, por favor, não fique compartilhando material. Quer compartilhar material? Me chama no privado primeiro, fala comigo. Eu não sou monstro, não. Eu acho que vale a pena. Talvez eu vou dizer carinhosamente para você, poxa, mas aí de repente não é legal por isso. Opa, que legal, que bacana. Quer compartilhar a divulgação de um curso? Fala comigo primeiro. Não usa a minha imagem, o meu trabalho, anos, mais de 30 mil seguidores no LinkedIn. Eu não gastei um centavo para botar 250 pessoas no grupo, gente. Devo estar trabalhando bastante, né? Só lá divulgar lá no LinkedIn, mensagem no grupo de WhatsApp, 250 pessoas no grupo. Para a Mariazinha vender o curso dela, eu nem sei quem é a Mariazinha, não sei nem o que que ela vai falar. Para chegar lá e dizer que é burnout, abrir a página do governo que mostra lá que é burnout, risco psicossocial. É para isso que eu trabalhei esses anos todos? É para isso que eu juntei 250 pessoas sem nem gastar dinheiro, sem uma propaganda paga? Vocês acham justo? Vocês acham ético isso? Estou pedindo ajuda de vocês, me digam. Dá para ser assim? É complicado, mas de fato é isso, né? Que sempre que aparece um grupo, né, que alguém cria alguma situação para discutir, para tentar ensinar, para disseminar conhecimento, sempre vai ter oportunismo. Infelizmente é difícil controlar, professor. Mas Não, eu, mas não, olha, o particularmente, eu pessoal controla. compreendo Sabe seu como é que o ponto. pessoal controla?
fecha o grupo. É, é a Fecha única, o grupo. mas aí prejudica a grande maioria que não tá ali pra, entendeu? Deu para entender? Tem, A sacanagem. a Pô, galera vai me obrigar a fechar o entra grupo pelo porque mesmo você quer lado. ficar trocando material. Mas eu quero material com. Gente, as mensagens que mais me irritaram hoje foi o pessoal dizendo: compartilha assim. Não, Mas gente. aí, Compartilha assim na professor, sua casa. Compartilha assim no é, seu grupo. As regras. Se eu ficar sozinho no grupo com as minhas regras, não tem problema. Sou eu. Se você entende, mas eu quero receber material. Foi muito bom o material. Gente, chama, ó. Você não tá no grupo do WhatsApp? Chama o coleguinha, fala assim: vamos montar nosso grupo, aí você manda mais material pra gente? Tá tudo certo. Eu não posso juntar 250 pessoas com a minha imagem, através da minha imagem profissional, para fulaninha compartilhar um material que eu não sei nem qual é. Eu estou isso é fato. validando indiretamente uma coisa que eu não sei nem o que que é. Que isso, gente? Eu não estou dizendo que o material em si é ruim, veja bem. Estou falando que está associando a minha imagem. Que isso? Alguns, alguns veem a oportunidade, né, professor, de validar, né, através da imagem, através da publicidade. Infelizmente, tem Ah, que gente, mas ter um jogo de poxa. cintura para uma resiliência para lidar com isso e, assim, fazer o que alguns grupos que eu participo faz, né, cortar, né, alguns grupos que eu participo aí, quando a coisa acontece, os moderadores deletam e corta a pessoa, né. Acho que tem que ter um bom senso profissional, uma ética profissional, né. Mas, infelizmente, é o ser humano, né, professor? Então, vai lidar com isso muitas vezes. Vou começar mais uma Infelizmente. semana, são pouquinhos dias. Estou avisando a regra do jogo, estou dizendo. Aham. Estou dizendo, ó, Eu não é também. assim, não acho legal, não acho ético, fico preocupado com a qualidade. Se você pode, o coleguinha também pode colocar material que é ruim. Não estou dizendo que nenhum material postado foi ruim, mas se um puder, todos vão poder. Se um pode fazer propaganda, todos podem. Então, nos meus grupos não funciona assim, eu não acho ético, não acho bacana. Se eu fizer propaganda dos meus cursos, dos meus materiais, e for ruim, quem está se queimando sou eu. Mas aí eu não posso. Eu que botei um curso ruim na rua, você comprou, você não ficou satisfeito, sai metendo mal em mim. Agora, você fica insatisfeito porque comprou uma coisa no meu grupo, eu vou trabalhar para os outros consumir material mal feito, material sem qualidade, sem validação científica. Poxa, gente. Entendam isso. Você pode botar o melhor material do mundo, mas se você botou o melhor, o Joãozinho do lado pode colocar o pior. Então, se você pode, o outro também pode. É por isso que eu não permito troca de material. Não. Por favor, não peça material, não divulgue material no grupo. Se não puder, todos podem. E eu não tenho como passar o dia controlando 250 pessoas se tudo que coloca é certo ou errado. Não tem como fazer isso. E aí também não vale a pena para mim ficar criando fóruns como esse grupo, só para cada um fazer a maluquice que quiser. 99% vai ser bom, mas 1% pode ser ruim. Eu vou filtrar isso? Não, gente. Então deixa eu colocar os meus materiais. Se for ruim, tu me deleta, sai metendo mal em mim. Mas eu me queimei pelo que eu fiz de errado. Eu não posso me queimar, que o outro que eu não sei nem quem é. Vocês entenderam por que que rolou hoje? Por que que eu estou dizendo? Todo mundo entendeu? Sim, tá claro. Eu acompanhei parte do momento, eu tive a oportunidade de acompanhar o desenrolar da coisa. E É, concordo, eu concordo. desculpa, mas amanhã vamos bater um pouquinho mais de papo. Tem presentinho para vocês amanhã, sexta-feira. Vai ser bem mais rapidinho do que hoje. E eu preparei um presentinho para vocês, lembrando que, independente que na semana toda que vem nós vamos estar aqui, tá? Vamos fazer live 2, 3, 4 vezes na semana, porque não deu nem para começar a arranhar esse assunto. Coloquem no grupo as dúvidas de vocês, coloquem dúvidas reais, sugestão de temas. Ah, peraí. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu fiz uma promessa no grupo, eu tenho que cumprir para Celiane. Uma das coisas que mais o pessoal tem colocado, gente, que mais o pessoal tem colocado, a Celiane já colocou mais de uma vez, eu prometi lá no grupo. Ah, mas a empresa vai registrar assédio? E se for o assédio da chefia? Calma, gente. Essa apresentação aqui, vocês devem estar vendo, alguns de vocês devem conhecer,
foi do Mauro Marques Miller, que foi o coordenador do grupo de trabalho que fez a alteração da NR1. Ele fez um evento lá no SECONS, o Sindicato da Construção Civil lá de São Paulo, e levou esse material aqui, essa apresentação aqui, esses slides, para falar sobre essa alteração, NR1, blá, 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 blá. Aí ele vem falando, já foi até compartilhado no grupo, essa apresentação aqui, sem contexto, sem nada, sem dizer o que que era, a pessoa só colocou lá e dane-se, problema de vocês, mas tudo bem. E aí, aqui o Mauro, lá na página 11, o que que o Mauro, olha o que que o Mauro fez. Quando ele vai registrar o assédio de qualquer natureza no trabalho, olha o que que ele coloca. Assédio de qualquer natureza. E qual é a possível consequência? Transtorno mental. Eu não quero saber se é assédio da chefia, não precisa dizer que é assédio superior, descendente, vertical, descendente, não preciso. E também não vou ficar colocando que é burnout, depressão. Para, gente, para. Segue o exemplo do Mauro. Ó. Assédio de qualquer natureza. Não sei se é do colega, não sei do que é. Eu não preciso colocar isso. Veja a expressão que malandra que ele usou. Assédio de qualquer natureza. Beleza? Gostaram da dica? Professor, Perfeito. Oi, pode falar, Marcos. inclusive, eu até falei com o senhor no LinkedIn, né, que o pessoal tá pegando essa apresentação e tá compartilhando no LinkedIn como se fosse a cartilha do Ministério do Trabalho. É, nada a ver. O pessoal dá uma viajada. Mas a cartilha é boa, a apresentação é boa. O cara domina o assunto, o cara Isso. coordenou o grupo, tal, etc. Só que o pessoal está dizendo que é cartilha e não é cartilha. Tem, por exemplo, essa questão aí. A maneira como você vai registrar. É genérico, mano. Você não precisa dizer assédio da chefia, tá maluco? Assédio de qualquer natureza. Acabou. A Celiane, aí que você vai falar lá no plano de ação? Treinamento para liderança. Não, é porque a liderança que tem que saber lidar, identificar. Vamos treinar a liderança sobre assédio. Até porque se for assédio de colega para colega, for horizontal, né? Colega para colega, tá, a liderança também não tem que ser treinada? Então você vai para a expressão genérica. Eu Perfeito. tenho visto insistentemente só dizendo, a empresa não vai cumprir, a empresa não vai aceitar, a empresa não vai registrar. Para, gente, para. Vamos devagar. Quanto mais genérico, melhor. Não tem classe na doença. Transtorno pós-traumático, burnout. Para. É transtorno mental. Não fica registrando, não, porque aí depois você bota lá o raio do burnout, os caras vêm com um atestado. Tá vendo? Ou seja, genérico, genérico. E eu tô falando que não é só a minha opinião, estou usando. Um auditor do trabalho, fez uma apresentação no Sindicato da Construção Civil em São Paulo. Ele usa genérico, eu sempre usei, sempre dei essa dica. A gente não sai contando tudo, né? Pelo amor de Deus, chegou lá na festa. Os seios bonitos, você não precisa sair contando que é silicone. Não fica dando detalhe, deixa o pessoal admirar. Pô, tu gastou uma grana na cirurgia plástica. Esse negócio de ficar contando muito detalhe, não me perguntou, para que que eu vou dizer? Não me perguntou de quem tá fazendo, por que que eu vou ter que registrar? Fala sério, pô. Eu sempre falei isso. Você tem que registrar, não omita, sempre registre, mas não entrega tudo também, né? Porque realmente as pessoas não vão aceitar, não vai ficar legal, não vai ficar bacana. Então, equilíbrio. Prometi cumprir. Certo, Celiane? Amanhã às 8. Aviso lá no grupo para vocês. No Tico Chiclete. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, abraço.